Ok, considera a transformação traduzida pela seguinte equação de palavras. Magnésio no estado sólido reage com oxigênio no estado gasoso, originando óxido de magnésio no estado sólido. Diz ter uma transformação química e uma transformação física. Ora bem, aqui não está originando novas substâncias, à custa de umas substâncias iniciais. Então vai ser o quê? Vai ser uma transformação química. Ora bem, pergunta 1.2. Completa corretamente a frase que se segue. O magnésio no estado sólido, não é? Sólido, reage com oxigênio no estado gasoso, originando o quê? Originando óxido de magnésio no estado, estão a ver aqui, no estado sólido. Ok, vamos à pergunta 1.2. 1.2. Considera a transformação traduzida pela seguinte equação de palavras. Nitrato de prata aquoso, no estado aquoso, reage com cloreto de sódio no estado aquoso, originando cloreto de prata no estado sólido e nitrato de sódio no estado aquoso. Indica o nome dos reagentes e dos produtos da reação. Ora bem, os reagentes são as substâncias iniciais. Então, isto que está aqui assim, o nitrato de prata e o cloreto de sódio vão ser os reagentes. E o cloreto de prata mais o nitrato de sódio vão ser o quê? Vão ser os produtos da minha reação. Classifica o sólido como reagente e produto da reação. Ora bem, qual é o sólido? O sólido é este. Estão a ver aqui o cloreto de prata. Isto o que é que vai ser? Vai ser o que é? Vai ser um produto da reação. Está no segundo membro da equação química. Vai ser um produto da reação. Faz a leitura da equação de palavras representada. Como é que se faz esta leitura? Ora bem, então aqui está nitrato de prata no estado aquoso, reage com cloreto de sódio no estado aquoso, originando cloreto de prata no estado sólido, que é o que está aqui assim, e nitrato de sódio no estado aquoso. É assim. Que tipo de reação química é esta? Isto é uma reação de combustão, uma reação de ácido-base ou uma reação de precipitação. Isto vai ser... Assim, isto vai ser uma reação de precipitação. Porquê? Porque eu tenho aqui dois sais. Estes dois sais, um deles está no estado aquoso e o outro também está no estado aquoso. E quando eles se juntam, vão originar dois produtos, que também são dois sais. Só que um vai estar no estado aquoso e o outro vai estar no estado sólido. Então, este cloreto de prata vai ser o quê? Vai ser o meu precipitado. Ora bem, quando eu estou pronto uma situação dessas, significa que eu estou pronto uma reação de precipitação. Escreve as equações de palavras que traduzem as seguintes transformações. Quando se põe zinco sólido, portanto, já tenho aqui a indicação que o zinco vai estar no estado sólido, é contato com uma solução. Ok, como eu tenho aqui uma solução de ácido sulfúrico, não é? Significa que isto vai estar no estado aquoso, que está misturado, certo? Está misturado com água, neste caso. Então, aquoso. Forma-se hidrogênio gasoso, estão a ver aqui. Hidrogênio gasoso, o que é? Está no estado gasoso, hidrogênio. E sulfato de zinco dissolvido em água. Ora bem, se está dissolvido em água, significa que ele se encontra no estado aquoso. Está a perceber? Ok, então tenho aqui zinco no estado sólido. Vai reagir com o quê? Com a solução. Como é isto numa solução, não é? Significa que o ácido sulfúrico está dissolvido em água. Então, fica aqui o estado aquoso. Origina o quê? Hidrogênio no estado gasoso. Está aqui o G. E sulfato de zinco, onde? Dissolvido em água. Como está dissolvido em água, significa que ele se encontra no estado gasoso. A linha B. Quando a solução
mais uma vez, estão a ver aqui, quando a solução de ácido clorídrico, solução, já sei que vai estar no estado aquoso, né? Cai sobre carbonato de cálcio sólido, portanto, carbonato de cálcio sólido, pá, já sei que vai estar no estado sólido, forma-se dióxido de carbono, estão a ver aqui dióxido de carbono no estado gasoso, okay? Responsável pela efervescência que se observa, e cloreto de cálcio dissolvido em água. Ora bem, se está dissolvido em água, significa que vai se encontrar em que estado físico? Não, dissolvido no estado aquoso, tá? Então, aqui está ácido clorídrico no estado aquoso, vai reagir com o que é? Com carbonato de cálcio no estado sólido, originando dióxido de carbono no estado gasoso e cloreto de cálcio também no estado gasoso, porque ele está dissolvido em água. Ora bem, a linha C. O ferro sólido exposto ao ar, portanto, o ferro sólido, portanto, está aqui já o estado sólido, exposto ao oxigênio do ar. Oxigênio, qual é o estado físico que se vai encontrar? É o estado gasoso, que é um gás, não é? Transforma-se em óxido de ferro no estado sólido. Aqui está. Já diz mesmo que é estado sólido. Ora bem, a equação de palavras então como é que fica? Tá? Então aqui está. Ferro no estado sólido reage com oxigênio no estado gasoso, originando óxido de ferro no estado sólido. Vai ser tão conhecida ferrugem. Ok, a linha D. O gás butano, ora bem, já estou mesmo a dizer aqui gás que está no estado gasoso. Depois de contactar com a chama de um fósforo, reage com o oxigênio. Oxigênio do ar, já sabem que oxigênio é gasoso. Transformando-se em quê? Em dióxido de carbono, mais uma vez aqui no estado gasoso, e vapor de água, o que é água também no estado gasoso. Pode-se considerar que é água no estado gasoso. Então, como é que isto fica? Então, aqui fica butano no estado gasoso, reage com oxigênio no estado gasoso, originando dióxido de carbono no estado gasoso e água no estado gasoso. É assim, não se preocupe, vapor de água é água no estado gasoso, ok? As equações de palavras que se seguem referem-se a combustões, mas estão incompletas. O que é que são combustões? Combustões são reações entre o quê? Entre um comburente, que é costuma ser o oxigênio, e o combustível, que é o quê? É o material que arde. Ora bem, reparem só para aqui assim, o que é que vai ser o meu comburente? O comburente vai ser aqui o oxigênio, e o ferro vai ser o quê? O meu combustível. O que é que vocês acham que vai dar aqui assim? Vai dar óxido de ferro. Estão a ver aqui? Oxigênio. Oxigênio, então, aqui leva o quê? Óxido de ferro, no estado sólido. Está a perceber? Ora bem, a seguir, na linha B, epá, é assim, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui o oxigênio, óxido, né? Agora, magnésio. Magnésio significa que o meu combustível vai ser o quê? Vai ser magnésio. Magnésio no estado sólido. Já diz aqui assim. Mais uma vez aqui assim, eu tenho o quê? Oxigênio. Estão a ver aqui o dióxido. Né? Significa o oxigênio. Carbono. Então, o meu combustível vai ser o quê? Não, vai ser só carbono. Estado sólido, tá ok? Aqui, o que é que vai ser? Eu tenho aqui dióxido. Dióxido vem de oxigênio. Ok, onde é que eu vou colocar o oxigênio? Aqui neste primeiro espacinho ou no segundo espacinho? É assim, o oxigênio não se encontra no estado gasoso. Então ele vai ir aqui para o segundo espacinho. Está percebido? Então fico com aqui oxigênio. Ok? E o outro fica o quê? Enxofre no estado sólido. A seguir, no 4.1, completa corretamente cada uma destas equações de palavras. Já está feito, já fizemos isto. Indica cada caso qual é o combustível e qual é o comburente. Também já fizemos isto. Portanto, o comburente aqui é sempre o oxigênio. E o combustível é é o material que arde, né? O ferro, embora isto aqui não seja uma reação viva, é uma reação lenta. Entendido? Aqui vai ser o quê? O magnésio, o meu combustível. Aqui vai ser o carbono, o meu combustível. E aqui vai ser o enxofre, o meu combustível. Está ok? Pergunta 5.
Efetua todas as associações corretas entre as colunas 1 e 2. Solução ácida, solução básica, solução neutra e indicador. É assim, eu consigo ver que aqui fala em quê? Fala em fenolftalina, tornozol, fenolftalina. Ok, o que é que eu aconselho neste tipo de exercícios? Fazer uma tabela, tá? Aquela tabela que indica as cores destes dois indicadores, consoante o caráter químico da solução a que eles estão presentes. Ok? Então eu vou fazer aqui em cima esta tabela. Então tenho aqui o tornozol e a fenolftalina. Aqui ácido, neutro, básico. Então o tornozol em ácido fica vermelho. Numa solução neutra fica azul roxo. Numa solução básica fica também azul roxo. A fenolftalina fica incolor em solução ácida e numa solução neutra. Numa solução básica fica rosa carmeiro. Ok, com base nisto, já podemos então preencher isto. Vamos lá ver, solução ácida. O que é que a solução ácida vai fazer? Pronto, agora é só ir aqui assim. É só ir aqui assim esta tabela. O que é que vai fazer? Tem aqui, vamos lá ver aqui assim. A. Solução que muda de cor em diferentes meios. Isto aqui vai ser o quê? Vai ser o meu indicador. A. Né? E risca. B. Solução que permite detectar o caráter químico de outra solução. Vai ser o quê? Vai ser novamente aqui o indicador. Né? Permite detectar o caráter químico. Vai ser o B também. Porquê? Porque há um melhor de cor. Eu consigo saber se ele é ácido, básico ou neutro. Percebi? A linha C, solução que torna carmim a fenolftalina. Se a fenolftalina fica rosa carmim, significa que eu tenho pronto uma solução básica. Ok, então, esta C vai para aqui assim. E risca para fora. D, solução que torna vermelho o tornozol. Se o tornozol é vermelho, significa que eu tenho pronto uma solução ácida. Não é? Então, vai para aqui assim. Esta primeira de todas para A e risca. Finalmente, a linha E, solução que não altera a cor da fenolftalina dentro do tornozol. Olhem só, a que não altera. Qual é a cor original do tornozol? É azul roxo. Da fenolftalina é incolor. Ok, então vai ser o quê? Vai ser aqui a solução neutra, que é a opção E. Tá? Seleciona em cada frase a hipótese correta de modo a obter as afirmações verdadeiras. Ok, mais uma vez aqui assim, eu vou usar o quê? Eu vou usar esta minha tabela. Passo sempre isto numa folha de rascunho. Ok, a fenolftalina, aqui está ela, torna-se carmim quando? Numa solução em meio ácido e básico. Em meio básico. Então risca aqui o ácido. A linha B, o tornozol, aqui está ele, torna-se vermelho que é? Portanto, vermelho em solução ácida. Então risca o básico. A linha C, o papel indicador universal, torna-se avermelhado em meio ácido e azulado em meio básico. Ok? Ora bem, está presente no vosso livro. Deem uma vista de olhos muito atenta a esta parte dos indicadores. A seguir, pergunta 7. Ora bem, no rótulo de uma bebida está escrito ingredientes: açúcar, acidificante, ácido cítrico, corantes E110 e E102. Classifica esta bebida como ácida, básica ou neutra. Justifica a tua resposta. Isto vai ser o quê? Vai ser ácida, porque nesta solução está presente o ácido cítrico. Ok, então aqui, 7.1 classifica a bebida como ácida, básica ou neutra. Justifica a resposta. Esta bebida vai ser o quê? É ácida, pois nesta solução está presente uma substância ácida, que é o quê? Que é o ácido cítrico. Estão a ver? Além de mais, também tem acidificante. Ok? Ácido cítrico, posterior, não é? Vai ser ácida. A seguir, 7.2. Planeie uma experiência que te permita comprovar a tua resposta anterior. Para isso, indica o material e os reagentes necessários, como procederias, o que esperarias observar. Essa. Então, o que é que eu ia usar? Eu ia usar os dois indicadores, que é a fenolftalina e o tornozol. Não se esqueçam que a fenolftalina fica incolor em ácido e em
soluções neutras. Fica rosa carmim em soluções básicas. Tem que saber isto. O tornozelo fica vermelho em soluções ácidas e azul roxo em soluções neutras e básicas, certo? Ora bem, então com base nisto, neste raciocínio, não é? O que é que ia fazer? Eu colocava dentro de dois tubos de ensaio aqueles indicadores. No primeiro colocava a fenolftalina e no segundo o azul tornozelo. De seguida, não é? Eu colocava em cada tubo de ensaio um pouco de água destilada. Está a perceber? De água destilada. E finalmente adicionava umas gotas da minha bebida, isto é, desta bebida que está aqui em cima, né? E verificava a cor adquirida em cada tubo, sendo possível desta forma determinar o caráter químico dessa bebida. Ou seja, é assim, eu já sei que a minha bebida tem um caráter químico ácido, não é? Porque tem lá o ácido cítrico. Então, o que é que ia acontecer? O que é que eu esperava que fosse acontecer? A fenolftalina ia permanecer incluo, certo? Porque a fenolftalina, na presença de soluções ácidas, fica incluo e o tornozelo ficaria vermelho. Entendido vocês? A segunda opção é o quê? É, em vez de usar a fenolftalina e o tornozelo, iria usar o quê? Aquele indicador universal, que é aquela fita. Então, eu colocava o quê? Um bocadinho, colocava a minha bebida juntamente com água destilada. Depois, dentro dessa solução, não é? Eu mergulhava um bocadinho de papel de indicador universal. E eu iria observar que esse indicador universal iria mudar de cor. Neste caso, ali adquirir os tons vermelhos, porque tem pronto uma solução ácida. Pergunta 8. Associa corretamente cada solução da coluna 1 a um valor de pH da coluna 2. Coluna 1. Uma solução muito ácida. Como é uma solução muito ácida, como é que varia o pH, vocês? A escala de pH. Ok, isso vai de 0 a 14, não é? 0 a 14. E aqui 7, eu tenho pronto uma solução neutra. Abaixo de 7, eu tenho pronto o quê? Uma solução ácida. E quando o pH toma valores superiores a 7, eu tenho pronto uma solução básica e alcalina. Ok, então se a minha solução é muito ácida, significa que o pH vai ser muito baixo ou muito alto? Vai ser muito baixo. Então qual é que tem o pH mais baixo aqui a 100? Passa o B, então aqui vai o B. Percebi? Uma solução neutra. Uma solução neutra vai ter o quê? O pH que é 7. Então, pH 7 vai ser a opção E. Uma solução muito básica significa que tem um pH, um pH próximo de 14. Qual é o que tem um pH próximo de 14? Vai ser aqui a que é 3. Percebi? Ok, atenção, o que é que quer? Uma solução apenas. Uma, não quer todas, eu quero uma apenas. Tá? Portanto, aqui só posso colocar uma opção. Com a ajuda do papel indicador universal, determina-se o pH de 6 soluções. Classifica estas soluções em ácidas, básicas e neutras. Ora bem, esta que está aqui, a A, é ácida, básica ou neutra? Básica, não é? Porquê? Porque o pH é maior do que 7. Básica. Esta que está aqui vai ser ácida, o pH é menor do que 7. Esta que está aqui, básica. Básica e alcalina, a mesma coisa. Aqui, ácida. Aqui, neutra. E aqui, pH 2, vai ser ácida. Está percebido? Então, a pergunta 9.1 está pronta. Indica as soluções ácidas. Atenção que eu quero as soluções ácidas por ordem crescente de pH. Se é por ordem crescente de pH, significa que é a que tem um pH menor para um pH... Espera aí, desculpa lá. Indica as soluções ácidas por ordem crescente de acidez. Isto é, significa que é da menos ácida para a mais ácida. Isto engana muito. Tá? Então, a menos ácida tem o quê? Tem um pH maior. A mais ácida vai ter um pH mais baixo. Porquê? Quanto mais próximo de 0 for o pH, mais ácida é a solução. Ok, mas eu quero só das soluções ácidas.
Ora bem, então eu tenho aqui, ok, eu tenho aqui, entre a B, a D e a E, espera, vocês qual é a menos ácida? A menos ácida vai ser, não, a menos ácida vocês, vai ser que tem um maior pH. Está aqui, maior pH. Qual é que tem maior pH? Vai ser a D. Né? Depois, vai ser a qual? Vai ser a B. E finalmente vai ser a qual? Vai ser a F. Então significa que eu estou a passar da solução que é menos ácida para a mais ácida. Porquê? Porque o pH não é diminui. E quanto menor for o valor do pH, mais ácida é a solução. Ora bem, atenção, reparem só aqui para a minha escala. Né? Portanto, para ser mais ácida, significa que o meu pH vai ter que estar mais próximo de zero. Né? Ok, então dos valores que está aqui a 100, dessas soluções, qual é que tem um pH mais próximo de zero? Vai ser a F. Logo a F vai ser a mais ácida de todas. A seguir, vai ter o que é? Vai ter a B e finalmente a D. Tá? Então, quanto mais ácida for uma solução, não é? Menor vai ser o valor de pH. Está a entender? Nada de confundir. O que é que vocês devem estar a confundir? O que normalmente vocês confundem é para se o pH é menor, a solução é menos ácida. Não, aqui é ao contrário. Ok, observe o rótulo do papel indicador universal na página 100 do manual. Indica a cor que adquire nas soluções C, E e F. Ora bem, nas soluções C, E e F. Ora bem, eu não tenho aqui o manual, mas tenho aqui um... Vim aqui à internet, tá? Ora bem, o que é que eu tenho para aqui assim? Esse aí, está aqui as cores adquiridas pelo papel indicador universal. Ora bem, quando o pH é 12, certo? pH 12, vai adquirir o quê? Vai adquirir aqui uma cor azul, certo? Quando o pH for 7, vai adquirir uma cor, o indicador vai adquirir uma cor verde claro. Quando for 2, vai ficar vermelho, tá ok? Então, aqui vai ficar com. Ok, então C, estão a ver aqui, fica tão azul. E com pH 7 verde e F com pH 2 fica vermelho. Vamos embora aqui então agora à pergunta 10. Observa a tabela seguinte e completa corretamente. Mais uma vez, o que é que eu tenho aqui assim? Tenho aqui a fenolftalina e o indicador do tornozolo. Mais uma vez, o que é necessário fazer? É necessário fazer aquela tabelinha para vocês se orientarem. Ora bem, então eu tenho aqui, já tenho aqui a minha tabela, não é? O tornozolo, certo? O azul tornozolo fica vermelho em solução ácida, neutros fica azul roxo e básico também azul roxo. A fenolftalina, incluro em soluções ácidas e neutras, não é? E rosa carmim em soluções básicas. Ora bem, se eu tenho pronto uma solução ácida, significa que o meu pH vai ser o quê? Vai ser menor do que quanto? Vai ser menor do que 7, ok? Ora bem, se é menor do que 7, é ácido. Se é ácido, a fenolftalina fica de que cor? A fenolftalina fica incolor. Estão a ver aqui, ácido, fenolftalina incolor. O azul tornozolo fica o quê? Fica vermelho. Ora bem, vamos ao próximo. Aqui, azul arroxeado. Ora bem, se o tornozolo fica azul arroxeado, ele tem duas soluções, né, possíveis. Eu tenho pronto uma solução básica e pronto uma solução neutra. Mas como a solução neutra está aqui em baixo, não é? Uma solução neutra está aqui em baixo, então aqui vai sobrar o quê? Por exclusão de partes, e fica aqui com uma solução básica e alcalina. Pelo que o pH vai ser o quê? Maior do que 7 e a fenolftalina, se é básico, fica de que cor? Fica rosa carmim. Rosa carmim. Nas soluções neutras, o pH é 7, a fenolftalina fica de que cor? Fica incolor.
E o tornasol fica de que cor? Fica também azul arroxeado. Portanto, azul arroxeado. Vamos a seguir à questão. Isto não tem que saber. Ou seja, é só seguir esta tabela. Vamos então à pergunta número 11. Da página 41. A solução A inclui torna carmim a fenolftalina. Ora bem, mais uma vez, usando esta tabela, se torna carmim a fenolftalina, não é? Estão a ver aqui a fenolftalina. Então significa que esta solução A vai ser o quê? Vai ser básica. Então eu aqui estou pronto o quê? Uma solução básica. Ok? Depois, quando se adiciona a A, esta solução que está aqui, uma solução B, também inclui, desaparece a cor carmim. Ora bem, se ela é inclui, né? Se ela é inclui, à partida, se eu tivesse fenolftalina aqui em cima, à partida eu estaria na presença de quê? De uma solução ácida e de uma solução neutra. Mas vamos ver então, de acordo com estas observações, completa corretamente as frases. A solução A é o quê? É básica. Enquanto a solução B vai ser o quê? Ora bem, para que eu consiga... Pronto, é assim, o que aconteceu? Isto passou de carmim para incluir. Ora bem, se passou de carmim para incluir, estão a ver aqui, carmim para incluir, esta solução que está aqui vai ser o quê? Vai ser U neutra, U ácida, tá? Neutra, U ácida. Ora bem, então esta solução que está aqui é neutra ou ácida, mas vamos pensar aqui um bocadinho. Então, se aqui esta solução B fosse neutra, por exemplo, exemplo de uma substância neutra, água destilada. Ok, se eu adicionasse água destilada aqui, assim, esta solução básica, vocês acham que esta solução iria se tornar neutra? Não, não iria se tornar. Porquê? Porque, não sei se vocês recordam, eu não tinha aqui substâncias ácidas, né, para reagir com as minhas substâncias básicas. Está percebido? Então, esta solução que está aqui assim, só pode ser o quê? Só pode ser, aqui é ácida. Tá? Ácida. Ora bem, a linha B, à medida que se adiciona B, não é? A solução A vai se tornando menos que? Menos básica. C. A mistura final das duas soluções pode ser o quê? O que está aqui assim, pode ser neutra e ácida. Certo? Porque é que pode ser neutra ou ácida? Porque a fenolftalina adquire a cor incolor quando eu estou na presença de uma solução ácida ou na presença de uma solução neutra. Tá ok? Não se esqueçam que se esta solução aqui assim fosse uma solução neutra, como por exemplo água destilada, isto não iria ter não iria ser suficiente para alterar este pH de forma a que a fenolftalina passasse de rosa carmim para incluir, pelo que então isto só pode ter aqui uma substância ou uma solução com caráter químico oposto à da solução A. Isto é, se esta que está aqui é básica, esta que está aqui vai ser ácida. E vamos aqui à pergunta 12. Considera as seguintes substâncias: hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, ácido nítrico, hidróxido de magnésio e amoníaco. Diz justificando quais poderias utilizar para diminuir a acidez de uma solução. Isto é, o que significa diminuir a acidez? Significa tornar essa solução menos ácida. Isto é, significa que diminuir a acidez significa que o pH vai aumentar. Ora bem, então para diminuir a acidez de uma solução, eu tenho de usar uma solução com caráter químico oposto. Então, uma solução com caráter químico oposto vai ser o quê? Vai ser uma solução
com uma solução básica. Ora bem, quais são aqui as substâncias básicas? Já sabem que sempre que tiver a palavra hidróxido, então pronto, uma substância básica. E também, o que é que nós falamos na sala de aula? Normalmente os detergentes, não é? São também básicos. E há muitos detergentes que têm na sua composição compostos derivados do amoníaco, não é? Então isto aqui também vai ser uma base. Portanto é assim, diminuir a acidez, o que é que vai usar uma base. Vai ser aqui a 1, a 2 e a 3. Tá, ok? Então, 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula e 3. Porquê? Pois são substâncias que tenha um carácter químico base. Ora bem, eu já vos tinha mostrado esta simulação no outro vídeo que eu fiz, né? Mas aqui vai novamente. Portanto, não se esqueçam que estas bolinhas azuis, né, são as substâncias ácidas. Isto é o ácido, certo? Se eu adicionasse, por exemplo, água aqui assim, água, estas moléculas, isto ia reagir, ia consumir estas esferas azuis? Claro que não. Então, se eu adicionasse aqui uma substância ou uma solução com pH neutro, isto é, com pH 7, com caráter químico neutro, isto ia permanecer sempre uma solução ácida. Ok, então, para que isto passe para uma solução, isto é, para que, por exemplo, a fenolftalina, aqui assim, que era incluir, mudasse de cor, né? O que é que teria de acontecer? Teria de haver uma alteração significativa no pH. Portanto, estão a ver aqui, isto é a base. E esta base, quando é adicionada, ela vai consumir, ela vai reagir estas partículas aqui que vai ser o meio ácido. E então, como tem cada vez uma menor concentração de ácido, não é? A minha solução vai diminuindo a sua acidez. Portanto, vamos continuar aqui, adiciono mais base, estão a ver? Reage com o ácido, logo tem cada vez menos ácido aqui assim, continuo a adicionar, estão a ver? E então o pH está aumentando, pelo que a minha solução está-se a tornar menos ácida. Mais uma vez eu digo, se eu adicionasse água, e tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu continuava sempre com 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 6 corpúsculos de ácido. Então o carácter químico dessa solução ia permanecer ácida, não se esqueçam disso. Então, para que haja uma alteração significativa no carácter químico, eu tenho que adicionar aqui uma solução básica, certo? Estão a ver? Pronto, e agora eu tenho o que é? 1, 2, apenas 1, 2, adiciono mais, não é? E então, como eu já não tenho mais ácido, nem mais base aqui é mais, o pH, a minha solução fica neutra. E aqui nesta situação, o meu indicador iria mudar de cor. Certo? Quer dizer, aqui se fosse a fenolftalina, ela iria continuar incluir. Porquê? Porque como podem ver aqui assim, a minha fenolftalina, não é? Permanece incluído numa solução ácida e numa solução neutra, ok? Agora, se eu adicionasse mais uma pequena gota, não é? Uma gota desta minha base, o que é que ia acontecer? Então, eu ficava com um excesso de base, não é? Que não ia reagir com o ácido porque já consumi tudo o ácido. E então, eu iria passar para quê? Para uma solução cujo carácter químico é básico. E nesta situação, o que é que iria acontecer à cor da fenolftalina? A cor da fenolftalina iria agora passar de incluir para rosa carmim. Ok, no fundo é mais ou menos isto que se passa aqui neste exercício 11, em que em vez de passar de uma solução ácida para uma solução básica, eu estou a passar o quê? De uma solução básica para uma solução
ácida para uma solução ácida e neutra. Tá ok? Ora bem, voltando então aqui ao meu exercício 12, ponto 1, 2 e 3, porque pois são substâncias que têm um caráter químico básico e que vão reagir com as substâncias ácidas. Se reagem com as substâncias ácidas, não é? Os corpúsculos que são os ácidos, que são estes que estão aqui assim, aqueles, os azuis, certo? O que é que vai acontecer aqui ao pH? O pH vai aumentando, ok? Ora bem, 12.2. Diminuir a basicidade de uma solução. Diminuir a basicidade de uma solução significa que o meu pH vai ter de diminuir, não é? Isto é, a minha solução tem de se tornar menos básica. E o que é que eu posso fazer para que a minha solução se torne menos básica? Eu tenho de adicionar um ácido. Para quê? Para reagir com a base. Quando reage com as substâncias básicas, diminui a concentração de base e, consequentemente, o pH diminui. Ok, então nesta situação, o que é que vê acrescentar? Eu vou acrescentar aqui, não é o 4 e o 5. Portanto, 4.5. Ok? Porquê? Vou escrever aqui a justificação. Ok, então 4 e 5, pois são substâncias ácidas que vão reagir com as substâncias básicas, não é? Fazendo com que haja uma diminuição da sua concentração. Da concentração de quem? Dessas substâncias básicas. E consequentemente, ao que é? Há uma diminuição do pH. Né? Se há uma diminuição do pH, a solução em si torna-se menos básica. Ok, ora bem, as questões 3 e 14 não são para ser resolvidas, tá? Nós não abordamos com muito pormenor essa parte da matéria nas aulas, portanto não é necessário fazer isso. Vamos aqui então à pergunta 15. Completa corretamente as equações de palavras que se seguem de modo a traduzir reações de precipitação. Reações de precipitação são o quê? Reações em que usamos através da adição de dois sais solúveis, eu vou obter um sal insolúvel e outro sal solúvel. Esse sal insolúvel vai ser o quê? Vai ser o meio precipitado. Ora bem, o que é isso? É isso que sempre que tiver a palavrinha sódio, né, a constituição de um sal, que é sal, é solúvel em água. Pelo que eu tenho aqui cloreto de sódio, então fica no estado aquoso. Sempre que tiver a palavra nitrato, e também sei que esse sal vai ser nitrato, vai ser solúvel em água, pelo que este sal nitrato bar também vai se encontrar no estado aquoso. Ora bem, agora o que eu vou fazer? Este cloreto está aqui assim, que é a primeira palavrinha, vai se juntar com esta segunda, não é? E esta primeira que está aqui assim, o nitrato, vai se juntar com esta segunda que está aqui. Ora bem, então podem ver nitrato de sódio, que está aqui assim, nitrato, então tem aqui a palavra nitrato e sódio. Uma dessas duas tem aqui, então, como tem a palavra nitrato e ainda por cima também tem a palavra sódio, já sei que este sal vai ser solúvel em água, fica no estado aquoso, e aqui o que é que sobra? Então, aqui fica com o cloreto de bário. Ora bem, cloreto de bário. É assim, se este sal que está aqui é solúvel em água, está no estado aquoso, isto tem uma reação de precipitação, este que está aqui vai ser insolúvel em água, então fica no estado sólido por exclusão de partes. Quer dizer que um desses dois vai ter de se encontrar no estado sólido nesta reação de precipitação. Mais uma vez, eu tenho aqui o sódio, tenho aqui o nitrato, então isto que está aqui vai se encontrar no estado aquoso, aqui também no estado aquoso, e ora bem, é sempre igual, o esquema é sempre o mesmo. O cloreto junta-se com o quê? Com a prata, e o nitrato vai se juntar com o sódio. Ok, então eu vou ficar com o quê? Aqui com o cloreto de prata, e aqui assim fico com o quê? Com o nitrato de sódio. Nitrato de sódio. Desta forma, o nitrato, eu já sei que tem a palavra nitrato e também tem aqui a palavra sódio. Basta uma dessas duas, que este sal vai se encontrar aqui no estado aquoso, e este que está aqui por exclusão de partes vai ficar no estado
sólido. Vamos aqui ao próximo. Carbonato de sódio. Tem aqui o sódio. Nitrato. Está aqui o nitrato. Então já sei que este estado aquoso. Este sal também vai se encontrar no estado aquoso. Agora, é assim. O carbonato vai se juntar a primeira palavrinha deste sal. Vai se juntar com a segunda palavrinha deste sal que está aqui. Então fica aqui com o que é? Com o carbonato. Carbonato de quê? De cálcio. Né? E este que está aqui, então, a primeira palavrinha, o nitrato, vai se juntar com esta segunda palavrinha, com o sódio. Então fica com o que? Aqui com o nitrato. Nitrato de quê? De sódio. O esquema é sempre o mesmo. Como tem a palavra nitrato, mais uma vez eu repito, basta ter uma dessas duas, que eu já sei que este sal vai ser solúvel em água, pelo que vai se encontrar no estado aquoso. Não é? E este que está aqui, por exclusão de partes, o carbonato de cálcio, vai se encontrar no estado sólido. Pelo que o carbonato de cálcio vai ser um meio precipitado. Tá, ok? Pergunta 16. Quando misturas nitrato de prata aquoso com cloreto de sódio aquoso, forma-se um novo sal aquoso e um sal sólido que se deposita, isto é, que vai ao fundo, fica no fundo. Né? Justifica a afirmação: após a mistura das duas soluções, ocorre uma reação de precipitação. Como é que ocorre aqui uma reação de precipitação? Ok, então esta afirmação é verdadeira, pois da junção de dois sais solúveis há a formação também de dois sais. Um deles é solúvel e o outro é insolúvel, que tem um nome de precipitado e que se vai depositar no fundo da minha solução. Tá? Ok, 16.2 prevê o nome do sal sólido que se for. Ora bem, aqui assim eu aconselho sempre a fazer a equação de palavras, está bem? Então, nitrato de prata no estado aquoso reage com cloreto de sódio no estado aquoso. E o que é que vai originar? Mais uma vez, nitrato junta-se com o sódio, né? Nitrato de sódio aquoso, e o cloreto vai se juntar com a prata, dá cloreto de prata. Ora bem, se o nitrato de sódio é aquoso, por ter a palavra nitrato, basta uma dessas duas, né? Esta que está aqui, cloreto de prata, por exclusão de partes, fica no estado sólido, pelo que o sal sólido que se forma será então o cloreto de prata. Portanto, é precisamente o que eu fiz aqui, é precisamente isto que é a pergunta 16.3. Está ok? Portanto, nessa 16.3, o que é que eu fiz? Fiz apenas uma cópia do que já tinha feito aqui em cima. Tá? A seguir, vamos à questão 17. Classifica cada uma das afirmações seguintes em verdadeiras e falsas. Os solos calcários contêm grandes quantidades de carbonato de cálcio. Portanto, isto vai ser verdadeiro. Portanto, qual é a página que vocês devem consultar para confirmar isto? Está tudo na página 108 do vosso manual. 108 e 109. O carbonato de cálcio dissolve-se em água levemente ácida. Ok, aqui vai ser também verdadeiro. As águas macias têm grandes concentrações de sais de cálcio e magnésio. Aqui vai ser falso. As águas que atravessam solos calcários chamam-se águas duras. Aqui vai ser o quê? Verdadeiro, pois estas águas têm dissolvidas grandes quantidades de sais de cálcio e magnésio. Então aqui vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. A seguir, as águas que atravessam solos graníticos têm pequenas concentrações de sais de cálcio e de magnésio. É verdadeiro. O bicarbonato de cálcio solúvel transforma-se em cálcio, transforma-se em carbonato de cálcio insolúvel quando a água arrefece muito. Aqui vai ser o que? Vai ser falso. Aqui é falso. Isto é quando aquece muito. E aqui está na página 109 do vosso manual. Ora bem, vamos aqui ao exercício 18. Exercício 18.
Considera a reação apresentada pela seguinte equação. X reage com Y e origina Z. E tenho o quê? Então aqui X, Y, Z. Portanto, se eu tenho aqui 20 gramas de X que reage com 160 gramas de Y, eu vou obter o quê? Aqui 180 gramas. Isto está de acordo com a lei de Lavoisier. Portanto, aqui eu vou ter o quê? Portanto, qual é o valor que a somar com 40 vai dar 145? Vai ser o quê? Aqui será 105, não é? 105 mais 40 vai dar 145. Ora bem, aqui eu tenho 0,1. Qual é o valor que somar com 0,1 vai dar 0,9? Vai ser 0,8. Tá? Ok, item 19. Realizou-se a reação química entre zinco e ácido sulfúrico. Traduzida pela seguinte equação de palavras. Zinco, no estado sólido, reage com ácido sulfúrico no estado aquoso, originando hidrogênio no estado gasoso e sulfato de zinco no estado aquoso. Medir-se o volume de hidrogênio formado e o tempo necessário para se formar. Obtém-se os valores indicados no quadro. Ora bem, o tempo tem aqui minuto, volume, portanto, o que é que me diz aqui assim? Eu tenho que dividir, não é? Isto é a razão, entre o volume de hidrogênio e o tempo. Isso me faz lembrar o quê? A rapidez média. A rapidez média, vocês deram no sétimo ano, não era igual à distância a dividir pelo delta tempo, pelo intervalo de tempo, tá? Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ora bem, então aqui é 19.1. Divide o volume de hidrogênio pelo tempo para obter a velocidade da reação química expressa em centímetros cúbicos de hidrogênio por minuto e completa o quadro. Ora bem, portanto eu já fiz aqui a divisão. Ora bem, tenho aqui 14, 10, 7, 5.5. É assim, à medida que o tempo foi passando, eu fui obtendo o quê? Eu fui obtendo cada vez uma menor quantidade, um menor volume de hidrogênio, não é? Pelo que a rapidez foi diminuindo. Então, 19.2 diz o que concluís a partir dos valores que obtiveste. O que é que se conclui? Conclui-se que a velocidade da reação química, a velocidade. Então, a velocidade da reação química diminuiu ao longo do tempo. O que se passa aqui é assim, isto é, foi-se formando cada vez uma menor quantidade de hidrogênio. Aqui, 19.3, procura dar uma explicação para o facto de a velocidade diminuir à medida que a reação decorre. Lembra os fatores de que depende a velocidade das reações. Então, aqui está a nossa resposta. À medida que a reação química decorre, há uma diminuição da concentração dos reagentes, porque estes vão sendo consumidos, certo? Vão sendo gastados. Isto acontece porque, como a concentração é pequena, como a concentração dos reagentes é pequena, há menos partículas de reagentes para chocarem entre si e se transformarem em produtos. E é por isso que a quantidade de produtos obtidos vai sendo menor à medida que o tempo vai passando. Ora bem, vamos agora à pergunta 20. Observa a figura 6. Diz em qual dos casos A, B e C a fita de magnésio demora menos tempo a consumir-se. Justifica a tua resposta. É assim, aqui na pergunta 19.3, dizia para lembrar os fatores de que depende a velocidade das reações. Né? Quais são os fatores? Os fatores são a concentração dos reagentes, né? Mas tenho aqui também a temperatura, tenho aqui o estado de divisão e a presença de um catalisador e de um inibidor. Acontece, em vez de explorar melhor estes fatores aqui na pergunta 20. Portanto, ok, é assim, eu sei que quanto maior for a temperatura, né? Quanto maior for a temperatura, portanto, é assim, o que é que diz aqui na pergunta? Diz em qual dos casos, já vejo, se a fita de magnésio demora menos tempo a consumir-se. Se demora menos tempo a consumir-se, significa que a velocidade da reação é grande, não é? Assim, a fita de magnésio vai-se consumir mais rapidamente. Ora bem, o que é que eu sei? Eu sei que para que a reação seja o mais rápida possível, o que é que tem de acontecer? A temperatura deve ser alta, não é?
Deixa-me cá ver mais o que é. A concentração dos reagentes também deve ser elevada. Uh, os reagentes devem estar bastante divididos, não é? Portanto, a divisão, comparo-se aqui assim, divisão deve ser alta, não é? E deve existir a presença de um catalisador. Mais uma vez, eu digo-vos para consultarem as páginas do vosso manual, a página 118, 119, 119, 122 e 123. Essas páginas são muito, muito importantes mesmo. Ora bem, agora o que é que eu tenho aqui assim? Eu quero saber onde é que a velocidade é mais rápida. Ok, vamos escolher aqui a temperatura. Portanto, esta que está aqui tem a temperatura mais baixa. 12, 30, 30. Então, eu vou excluir já a A. Porquê? Porque a A, a sua temperatura é inferior à temperatura de B e à temperatura de C. Ora bem, agora o que é que tem a fita de magnésio? Estão a ver? Fita de magnésio, portanto, ela está igual, não é? Portanto, ela está inteira. Agora, resta-me comparar aqui a concentração. Vou comparar aqui a concentração entre as soluções B e C. Ácido clorídrico concentrado, ácido clorídrico diluído. Então, eu vou excluir a C. Porquê? Porque quanto maior for a concentração, maior será a velocidade de uma reação química. Ora bem, então, em qual das situações vai demorar menos tempo a consumir a fita de magnésio? Será o quê? Será no tubo de ensaio B. Agora pede aqui para justificar. Ok, então, B, pois, quando a temperatura é mais elevada, verifica-se que, de uma forma geral, a reação torna-se mais rápida. Isto acontece porque a temperatura mais elevada aumenta a agitação das partículas, fazendo com que estas choquem mais entre si, havendo assim uma maior formação de produtos. Por sua vez, a B também tem uma grande concentração, não é? Tem uma concentração elevada. Diz aqui, ácido clorídrico concentrado. Por sua vez, uma concentração mais elevada significa que existem mais partículas de reagentes que podem chocar entre si, havendo assim uma maior formação de produtos. E dê o seguinte exemplo na sala de aula. Ora, imaginem um corredor com 100 pessoas, não é? E um corredor exatamente igual com 200 pessoas. Onde é que vai haver maior probabilidade de haver colisões entre as pessoas? Vai ser no corredor de 200 pessoas. Ok, então, sempre que haver uma colisão entre duas partículas, não é, de reagentes, forma-se o quê? Vai-se formar produtos da reação. Ok, exercício 21. Observa a figura 7. O que é que tem aqui nesta figura A? 12 graus Celsius, o ácido clorídrico está diluído e o zinco está em pó. Em B, o ácido clorídrico também está diluído e o zinco, eu tenho aqui zinco em aparas, isto é, onde é que está mais dividido? Está mais dividido aqui assim. Na figura C, portanto ele está inteiro aqui assim, o zinco. No C, tem ácido clorídrico concentrado e o zinco está em pó, isto é, está muito dividido. Portanto, indiquem qual das situações A, B e C 21.1 é menor a superfície de contato entre os reagentes, que é o zinco e o ácido clorídrico. Onde é que vai ser menor? Vai ser menor na opção B. Porquê? Porque na opção B o zinco não está muito dividido, ele está inteiro, né? Vocês que se recordem do exemplo que a gente fez lá na sala de aula com as mesas, está ok? A seguir, é maior a concentração do reagente dissolvido. Onde é que é maior a concentração? Será aqui no C. Porquê? Porque diga aqui assim que o ácido clorídrico está concentrado, enquanto que aqui no A e B está diluído. Eu vou explicar melhor aqui, tentar recordar aqui melhor esta pergunta 21.1. Vamos supor que eu tenho aqui o seguinte. Ora bem, vamos supor que eu tenho aqui então dois reagentes. Tenho aqui este azul, não é? Que está tudo inteiro, e tenho aqui este verde que está dividido. Vamos supor, da maneira que este azul está, quantos reagentes é que podem estar diretamente em contato com ele? Tenho aqui 1, vamos pensar assim, quantos quadradinhos? 2,
certo? Aqui 3, 4, deste lado 5 e aqui 6. Agora eu tenho aqui o quê? Deste lado mais 1, 7, deste lado 8, deste lado 9 e aqui 10. Deste lado 11 e agora 12, certo? Agora vamos supor que eu dividia o meu reagente azul, certo? Dividia a metade. Portanto, estava mais dividido, né? O que é que, quantos reagentes é que iriam estar em contato agora com estes quadrados azuis, né? Vamos lá ver. Aqui deste lado tenho o verde, tenho aqui 1, 2, tenho agora aqui 3, agora tenho aqui 4, deste lado 5, 6, agora 7, 8. Ora, deste lado deve ter o que é? 9, 10, 11, 12, ok? 12. Tem mais o quê? 12. Antes era só 12, agora tenho o quê? 12, 3, 14, 15, 16. Ok, então quando eu divido antes eu tenho o quê? Tenho então, vejam só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, qual é a conclusão que eu tiro? A conclusão que eu tiro é que quanto mais dividido estiverem os reagentes, maior vai ser a área de contato. Consequentemente, eles vão estar em mais contato entre si, a velocidade da reação vai aumentar. Então aqui na pergunta 21.3, onde é que será maior a velocidade da reação química? Será maior aonde? Será maior, é assim, 12 graus, eu não tenho aqui a temperatura, portanto deve ter sido algum engano do livro. Portanto não vamos ligar aqui à temperatura, tá? Portanto vamos comparar o quê? A concentração com o estado de divisão do zinco. Então, onde é que vai ser maior? É onde for maior a concentração e onde for maior o estado de divisão. Ok, onde é que é maior a concentração? Diluído, concentrado. Onde é que está mais dividido? Onde é que é maior o estado de divisão do zinco? Eu tenho aqui e aqui. Ora bem, mas comparando aqui o A com o C, o zinco não só está mais dividido, como também o ácido clorídrico está mais concentrado. Então aqui, onde é que vai ser maior a velocidade da reação? Será em C. Porquê? Pois em C é maior a concentração do ácido clorídrico e o estado de divisão do zinco, também um reagente, também é maior, isto é, está mais dividido, ok? Ora bem, vamos aqui à próxima questão, à pergunta 22. Recorda o que aprendeste sobre o efeito dos fatores que alteram a velocidade das reações químicas para explicar cada um dos seguintes fatos. Ora bem, eu vou explicar isto oralmente, porque senão nunca mais acabo. Então, a limalha de ferro arde mais rapidamente à chama da lamparina do que as aparas de ferro. É assim, qual é o factor que vai estar aqui em jogo? Vai ser o estado de divisão. Porquê? Como eu já expliquei aqui, estado de divisão. Porque
como expliquei aqui, quanto maior for o estado de divisão dos reagentes, maior vai ser a área de contato entre eles, pelo que a velocidade da reação vai ser maior. B. O sumo de limão ataca o calcário. O mesmo não se observa quando nele deixas cair o limão. Ora bem, porque é que isto acontece? Ora bem, o sumo de limão tem aqui o que? Sumo de limão, não é? Mas não se observa quando nele deixas cair refresco de limão. Ora bem, qual destes está mais concentrado? O sumo de limão ou o refresco de limão? Vai ser, logicamente, o sumo de limão, não é? Então, aqui, qual é o efeito que está em causa? Vai ser a concentração. Certo? A seguir, os conservantes prolongam o tempo de duração dos alimentos. Aqui, qual é o fator que está em causa? Vai ser a presença do inibidor. Porquê? Porque os inibidores são o quê? Vão ser substâncias que não se vão gastar na reação, mas que vão fazer com que a velocidade das reações químicas diminua. Por exemplo, porque é que utilizamos sal para conservar o bacalhau? Porque o sal funciona como um inibidor. Vai atrasar, vai diminuir a velocidade de degradação neste caso do bacalhau. Pergunta 10. Os alimentos conservam-se muito mais tempo no inverno do que no verão. Porquê? Isto tem a ver aqui com o que é? Com a temperatura. Porque quanto menor for a temperatura, menor a agitação, pelo que vai haver menos colisões entre os reagentes e, consequentemente, haverá uma menor formação de produtos. Um pedaço de carvão arde muito mais rapidamente num frasco com oxigênio do que num frasco com ar, do qual a quinta parte é oxigênio. Porquê? Porque aqui, assim, com o oxigênio, apenas com oxigênio, a concentração é mais elevada, não é? Portanto, aqui o efeito vai ser a concentração, tá? Concentração dos reagentes. Aqui, 23. Explica os factos que a seguir se descrevem com base na natureza corpuscular da matéria. Quando se adiciona cloreto de sódio sólido à água, toda ela adquire o sabor salgado. Ora bem, 23. Novamente aqui, então explica os factos que a seguir se descrevem com base na natureza corpuscular da matéria. O que é que significa? Isso quer dizer que a matéria é constituída por corpúsculos. Ou A. Quando se adiciona cloreto de sódio sólido à água, toda ela adquire um sabor salgado. Porquê? Então, A. Os corpúsculos do cloreto de sódio, que é sal da cozinha, inicialmente próximos uns dos outros, vão se espalhar entre os corpúsculos da água. Assim, se a água não fosse formada por corpúsculos, não é? Se não houvesse espaço vazio entre os corpúsculos da água, o sal não seria capaz de se espalhar e de se misturar por entre os corpúsculos da água. A linha B. É mais fácil dissolver cloreto de sódio em água quente do que em água fria. O que é que nós já sabemos? Que na água quente é maior a agitação dos corpúsculos. E por isso as colisões entre os corpúsculos vão ser maiores. E consequentemente o cloreto de sódio vai se difundir mais rapidamente por toda a água. Tá ok? Ora bem, eu mostrei isto na sala de aula, não sei se recordam. Tenho aqui então o estado sólido. O estado sólido é caracterizado por haver uma grande organização dos corpúsculos, certo? Também podem ver que a agitação é pequena. Porquê? Porque os corpúsculos estão muito presos uns aos outros. As forças de interação, as forças de coesão são muito grandes, são muito elevadas, e então esta substância aqui vai ter uma forma própria, não é? Agora o estado líquido, o que é que vai apontar? E além de mais, podem ver que existem pequenos espaços vazios entre os diferentes corpúsculos.
No estado líquido, o que acontece? A agitação já é maior, porque as forças de interação e de coesão são mais fracas. A desorganização já é maior, já há mais espaços vazios entre eles, entre os corpúsculos, e eles já não têm, e a forma, e este líquido vai ter uma forma variável. Neste caso, isto é um líquido, vai ter uma forma variável. O estado gasoso vai ser caracterizado por haver uma grande desorganização. As forças de coesão são praticamente inexistentes. Existem muito espaço vazio entre os diferentes corpúsculos. Ora bem, eles tendem a ocupar todo o volume onde eles se encontram, todo o volume deste contentor. Ora bem, há aqui uma grande desorganização, tá? Então, de uma forma resumida, no estado sólido a organização é grande e há uma pequena liberdade de movimento porque as forças de coesão são muito elevadas. No estado líquido, já há uma maior desorganização. Porquê? Porque as forças de coesão já são um pouco menos intensas e, consequentemente, as partículas já têm maior possibilidade de se movimentar, já têm uma maior liberdade para se movimentar. Finalmente, no estado gasoso, então aqui a desorganização é elevada. Os corpúsculos têm uma grande liberdade de movimento. Porquê? Porque as forças de coesão existentes entre eles são praticamente inexistentes, muito pequenas mesmo. Ora, mas esta pergunta 24, então eu resolvi fazer aqui um quadro resumo. Penso que será mais fácil. Portanto, este B aqui é sólido, não é? Sólido. Este que está aqui, o A, vai corresponder a um líquido. E este C vai responder a uma substância que se encontra no estado gasoso. Ora bem, agora porquê? Como vocês podem ver, no sólido há uma grande organização, mas aqui no líquido, portanto, a organização digamos que é mais ou menos, e no C a organização é praticamente nenhuma, estão completamente desorganizados, menos. A liberdade de movimento, aqui no estado sólido, as partículas não têm liberdade de movimento, menos, certo? No líquido tem alguma, mais ou menos, não é? Mais ou menos. E aqui sim, no gasoso, a liberdade de movimento é enorme. As partículas movem-se aleatoriamente com uma grande facilidade. E porquê? Porque as forças que exigem, as forças de coesão, são muito baixas e praticamente inexistentes. Então as forças de coesão no estado gasoso, menos, são praticamente inexistentes. No líquido, são mais ou menos intensas. E no sólido, como as partículas não têm liberdade de movimento, então as forças de coesão são muito elevadas. As partículas estão presas umas às outras. Relativamente ao espaço, o espaço entre as partículas, aqui podem ver no estado sólido, de uma forma geral, há pouco espaço entre as partículas, certo? Aqui no estado líquido já há algum espaço, mais ou menos. No estado gasoso há muito espaço entre as partículas, estão a ver? Portanto, aqui na mesma área, estão a ver aqui na mesma área, tenho aqui apenas 1, 2, 3 partículas no estado gasoso, no estado líquido tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui tem muitos, certo? Porquê? Porque significa então que há pouco espaço vazio entre elas no estado sólido e muito espaço vazio entre elas no estado gasoso. Relativamente à forma dos sólidos, portanto, a forma é constante. Escrever aqui constante, não varia. No líquido, a forma também a forma assim é variável. É assim, se estiver dentro de um copo com a forma, por exemplo, de um cubo, vai adquirir a forma de um cubo. Se estiver dentro de um copo assim mais redondo, então o líquido vai mudar a sua forma, vai adquirir a forma do copo redondo.
Ora bem, no C aqui também vai ser o quê? No gasoso também vai ser a forma variável. Não se esqueçam desta simulação. Estão a ver? Aqui a forma variável no líquido. A forma também é variável. Estão a ver? Isto não adquire sempre a mesma forma, ao contrário aqui do sólido. Tá? No que concerne ao volume, portanto, ao volume por eles ocupado aqui no estado sólido é o que? Vai ser constante. Portanto, os sólidos não consigo não são compressíveis, tá? Portanto, no líquido também vai ser constante, certo? E no gasoso vai ser o que? Variável. O que é que isto significa? Dizer que é variável. Portanto, dizer que é variável significa que, por exemplo, dentro de uma seringa, não é? Se a extremidade estiver tapada, eu consigo comprimir o gás. Estão a ver? Consigo comprimir. Enquanto que nos líquidos e nos sólidos, isto não acontece. Eu até comprimi aqui tanto que até rebentei. Ok. Ora bem, continuando então. Perceberam então o que é que significa esta variável? O exemplo de uma seringa, posso empurrar o êmbolo, o gás lá dentro, que pronto, o gás vai ser passível de ser comprimido, enquanto no líquido não. Ok, vamos à pergunta 25. Eu já estou super cansado. Já não vejo isto à minha frente. 25. Considera um balão de borracha cheio de hélices e completa corretamente as frases que seguem usando os termos aumenta, diminui e mantém-se. Ok, quando o balão é levado para um ambiente mais quente, o número de corpúsculos do gás, o que acontece? Mantém-se. Portanto, é assim, para ser mais rápido, o aumenta vai ser o 1, o diminui vai ser o 2 e o mantém-se vai ser o 3, está bem? Portanto, o que é que vai acontecer? Vai se manter 3. Mas a sua agitação, se aumenta a temperatura, não é? Se aumenta a temperatura, a agitação também aumenta. Então aqui vai levar o 1. Mas a sua agitação aumenta. Por esse motivo, a intensidade dos choques com as paredes do balão, sim, se estão mais agitados, os choques vão ser também mais intensos. Então aqui leva também aumenta. A pressão, sim, o que é pressão? Não se esqueçam que a pressão é igual a quê? É igual à força a dividir pela área. Ora bem, quanto maior for a intensidade das colisões, maior é a força. Então, a pressão, o que acontece? Portanto, se maior for aqui a força para a mesma área, então maior será a pressão. Então, significa que a pressão aumenta, não é? E o balão estica. É claro que o balão, depois de esticar, vai haver uma diminuição na pressão e esta vai acabar por se manter constante. Ok, bem, quando apertas o balão, o número de corpúsculos do gás mantém-se, 3. Não é? Mas o volume que ocupam, o que é que vai acontecer? Diminui, 2. O número de choques de corpúsculos com as paredes do balão, o que acontece? Vai aumentar, 2. A pressão aumenta. Espera aí. O número de choques de corpúsculos com as paredes do balão aumenta. Portanto, aqui não vai ser 2, mas sim 1. Tá? A pressão aumenta 1 e o balão estica. Eu já vos vou mostrar uma simulação com isto. Tá? A linha C. Se introduzires mais hélio no balão, o número de corpúsculos aqui aumenta. Vai ser o 1. O número de choques dos corpúsculos com as paredes do balão também aumenta 1. A pressão aumenta 1 e o balão estica. Vamos agora aqui à nossa simulação. Ok, então recapitulando aqui o A. Quando o balão é levado para um ambiente mais quente, o número de corpúsculos mantém-se, mas a sua agitação aumenta. Por esse motivo, a intensidade dos choques das paredes do balão aumenta, a pressão aumenta e o balão estica. Ou seja, é isto que está aqui assim. Eu tenho aqui os meus corpúsculos, não é? Se ele é visto para um ambiente mais quente, estão a ver? Eu vou aquecer este contentor que está aqui assim. A temperatura aumenta. O que é que está acontecendo aqui? Estão a ver? A temperatura aumenta, a agitação aumenta e como a agitação aumenta, as colisões estão mais fortes, a pressão aumenta e isso estica. Está ok?
A seguir, o que é que eu tenho aqui assim? Na B, diz que quando apertas o balão de um dos corpúsculos. Ok, então, vamos lá ver. Eu aqui vou apertar este Content Tool. Ao apertar aqui este Content Tool, não é? O que é que está acontecendo aqui? A pressão está aumentando. Estão a ver aqui este ponteiro, isto é o ponteiro da pressão. Tá? Aumenta, porquê? Porque as colisões são maiores. Há mais colisões e mais intensas. Estão a ver aqui a agitação. Tá? E o número de partículas mantém-se constante. Eu tenho aqui apenas 112 corpúsculos. Tá? Finalmente, no C, isto diz respeito a quê? Isto diz respeito a quê? Se introduzir mais N, não é? Portanto, se eu introduzir mais gás, se eu adiciono mais gás, viram só como é que isto aumentou o seu volume. Porquê? Porque a pressão aumentou. Está a perceber? Ok, e então o que acontece? Vou colocar bastante gás aqui, até que vou arrebentar com isto tudo. Pronto, bom, já está. Pronto, perceberam? Ora bem. O que é que falta? Falta aqui 26. Nestas seringas A, B e C existe a mesma quantidade de gás. Em qual das seringas a agitação dos corpúsculos é menor? Onde é que a agitação dos corpúsculos vai ser menor? Vai ser naquele onde o volume é maior. Onde é que é maior? Portanto, é maior neste A e neste C. Né? Porquê? Porque existe mais espaço para que as partículas para que os corpúsculos se movam mais com maior liberdade. E, portanto, aqui no quê? Onde é que melhor agitação e onde a temperatura for mais baixa. Onde é que a temperatura é mais baixa? É aqui, tá? 25 graus. Ok, então, em qual das seringas a agitação, em qual das seringas a agitação dos corpúsculos é menor? Então vai ser o quê? Será na C, certo? Será na C, na seringa C, porquê? Pois quanto maior for o volume do recipiente que contém o gás, e quanto menor for a temperatura, menor será a agitação. A agitação dos corpúsculos. A seguir, escreve as letras por ordem crescente de pressão de gás das seringas. Ora bem, eu sei que esta que está aqui vai ser o quê? Por ordem crescente, isto é, da que tem menor pressão para a que tem maior pressão. Ok, então se eu sei que aqui a agitação é menor, então aqui o C vai ter menor pressão. A seguir, esta que está aqui, então o quê? Tem uma temperatura, portanto comparando aqui, portanto, eu vou riscar aqui o C. Agora comparando aqui o A com o B, portanto ambos têm a mesma temperatura, mas o volume do A é maior, pelo que quando o volume aumenta do recipiente, a agitação diminui, não é? Então a seguir eu vou ter o A e finalmente eu vou ter o quê? Eu vou ter o B. Porquê? Porque aqui a temperatura é elevada e nós já sabemos que quando a temperatura é elevada a agitação
também é muito grande e além de mais, o gás está contido num pequeno volume e consequentemente aqui a agitação e a intensidade das colisões vai ser muito grande. A seguir, fim de set e finalmente, isto já é tardíssimo. Ok, nas frases, isto aqui já não sei, esta matéria já não tem. Pronto, é isto. Não se esqueçam que lá no site há uma caixa ou há um formulário que vocês podem enviar dúvidas. Esteja à vontade, mas não mas enviem com alguma antecedência para eu ter tempo de vos responder.